Muitos empresários acreditam que governança corporativa, ou a governança em si, o tema governança, ele é apenas para as grandes empresas. Isso não é uma verdade. A empresa, independente do tamanho, se pequena, média ou grande, ela precisa ter governança para ela poder se estruturar. E a pergunta que se faz é: sua empresa está estruturada para o crescimento? Vez que a governança ela tem, o fito ou o objetivo de dar sustentação ao crescimento empresarial. No episódio anterior, nós trouxemos informações de que 2026 era o ano da virada, um ano que é diferente na vida das empresas. Nós falamos de estratégia, que estratégia exige decisão, que decisão exige informação confiável e que informação confiável nasce de uma contabilidade estruturada. Na minha visão, nós acreditamos que governança e contabilidade andam de mãos dadas. Sem contabilidade bem feita, não há governança. E nós trouxemos nesse episódio o Marcelo Aquino, que é uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo na jornada profissional. Tenho aqui a honra de recebê-lo para participar desse podcast do Grupo KBL. Marcelo, seja bem-vindo. Eu vou deixar que você mesmo se apresente. Eu posso dizer que o Marcelo é um dos profissionais mais sérios que eu já conheci na história da contabilidade. Eu estou na estrada há mais de 20 anos, quase 30, como contador. Ele gosta de se identificar como um contador raiz, né? E a contabilidade raiz é aquela contabilidade que, de fato, traz sustentação para as empresas, contabilidade sem subterfúgio, sem lançamentos mirabolantes. Essa é a contabilidade raiz. Então, eu queria te agradecer por estar aqui conosco nesse segundo episódio e deixar você se apresentar e vamos fazer um bate-papo aqui para a gente falar desse tema tão importante que é a questão da governança nas empresas e no mundo corporativo. Ivan, primeiro, muito obrigado pela oportunidade que você está me proporcionando de estar aqui falando nesse KBL Casting, né? E nós nos conhecemos realmente há muito tempo, né? Não vamos falar que a data, senão o pessoal vai achar que a gente é velho, né? Mas a gente se conheceu nesse ramo da contabilidade tem bastante tempo. Eu na função de auditor independente e você como contador, né? E a minha história, ela está muito... Além de ser marido da Ana e pai da Letícia, né? A minha história foi muito voltada para auditoria independente, né? E trabalhando mais de 30 anos como auditor independente. E aí chega um momento que eu migro para a área de governança corporativa e tenho atuado fundamentalmente em conselhos de empresa. E essa jornada da auditoria independente também me ajudou muito nas aulas, nos cursos, né? Então, hoje em dia tenho trabalhado fundamentalmente nessa parte de governança corporativa e na área acadêmica. Então, muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação estar aqui com você. Bora lá. Vamos trazer um pouco de esclarecimento sobre esse tema, porque às vezes eu encontro com empresários aqui e ele fala assim, eu falo, olha, é preciso trazer um pouco mais de governança para o seu negócio. Uhum. Aí ele fala, não, mas isso aí é coisa para empresa grande. Eu queria desmistificar um pouco isso hoje, né? Quando nós falamos de governança corporativa, o que é governança na prática, assim, num conceito amplo, assim, para as pessoas entenderem um pouco ali do que envolve a governança. Depois a gente vai entrando aí nos detalhes. Ô, Ivan, eu gosto de falar que não existe uma governança perfeita, né? Todas as empresas nos seus mais diversos tamanhos, possui algum tipo de governança, né? Se a gente falar que governança são regras, princípios, procedimentos, sistemas que têm por objetivo gerar valor para a organização, monitorar a organização, gerar valor para a sociedade, de alguma forma todas as empresas têm. Não existe um ponto A ou um ponto B. Né? A governança corporativa é uma jornada que vai sendo melhorada ao longo do tempo. Então, se você olhar, eu não posso colocar a mesma governança corporativa que tem numa instituição financeira, numa empresa de capital aberto, numa empresa de pequeno porte.
você vai colocando aos pouquinhos, né? Então você vai colocando um procedimento, um código de ética, um compliance, né? Depois você vai aprimorando, cria um conselho, depois você vai colocando auditoria independente e assim sucessivamente. Você não vai já começar com uma estrutura robusta de governança corporativa, mas você vai caminhando de acordo com o seu tamanho. Mas eu diria que quanto melhor a sua governança e quanto melhor forem os agentes dessa governança, então compliance, auditoria, gestão de risco, né? Melhor vai ser a chance que a sua empresa vai ter em garantir ou ajudar na longevidade da organização, principalmente quando as empresas começam a crescer e o controlador vai perdendo o controle das coisas, né? Quando você tem o controle de tudo, tá fácil. O problema é quando você cresce e aí você já não tem mais o controle e você precisa desses agentes e de uma boa governança. Então, na verdade, a gente já está quebrando aqui, acho que o primeiro mito, né? Às vezes as pessoas pensam em governança como conselho. Eu tenho que ter um conselho na minha empresa. Então, quando a gente está falando de governança corporativa, nós não estamos falando só de conselho, nós estamos falando de cultura também, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que, talvez pelo meu viés de auditoria, né, eu colocaria como primeira coisa numa governança seria um código de ética, um código de conduta. Não aqueles que você busca na internet, faz um cola-copia. Mas quais são os nossos valores? O que a gente vai aceitar? O que a gente não aceita? Qual o nosso propósito? Como que isso se alinha? Como vivemos e como não vivemos. Exatamente, né? Então, eu gosto de ter esse documento e ver esse documento nas organizações, desde que isso seja genuíno. Porque se amanhã tiver algum problema com algum funcionário, com algum fornecedor, com algum cliente, o que diz o nosso código e os nossos valores para a gente não ter dúvida, tomar decisão? Porque se a gente vai falar, não, veja bem, aí é melhor nem mudar. Se a gente vai falar o veja bem na governança corporativa, não vamos gastar dinheiro com isso, vamos seguir. Vai ser só um quadro na parede. Exatamente. Né? Aquelas empresas colocam lá missão, visão e valores, mas não seguem aquilo, né? Então, se você, por exemplo, é uma empresa que vive de pagar vantagens indevidas, se gosta de fazer, deixa eu falar o português, fazer rolo, não gasta dinheiro com isso. Primeiro fala, não quero mais fazer isso, e aí eu vou implementar uma governança. Ou eu quero cada vez mais blindar a empresa contra esse tipo de situação, de atos ilegais, fraudes, perdas de valores morais dentro das organizações. Então eu entendo que a governança pode ajudar bastante sobre isso. Quer dizer, a gente já começa a perceber que a governança começa lá na base, né? Que é assim, como viver aquilo ali na prática, né? Como vai ser o nosso procedimento? Qual que é o nosso código de ética, de conduta? Vamos pensar assim. A gente fala em ética, que é tão amplo, né? Mas qual é o nosso código de conduta? Como proceder? Diria que, pelo que eu entendi, é isso, é o princípio, né? O pilar da governança, né? Que é a integridade, né? Sem isso, parece que, na minha visão, o resto tudo é superficial, né? Então, esses valores são importantes você não só colocar no papel, mas como empresário, assim, é isso que eu quero? O que eu quero levar para frente para os meus funcionários? Porque isso é meio top-down, né? Tem que vir de cima para baixo. De cima para baixo. Dificilmente vai vir de baixo para cima. Então, se o funcionário, o colaborador, o cliente vê você fazendo alguma sacanagem, ele fala, então se o Ivan faz, eu também vou fazer aqui, ninguém vai ver, né? Então, tem essa dimensão humana que ela é complicada. Então, esses agentes de governança, o compliance, a gestão de risco, o auditor, a auditoria interna, aí conselho, aí tudo isso daí vai ajudando, porque a gente tem o nosso dia a dia, né, Ivan, esse dilema e essa dificuldade entre o sim ou não. A gente é provocado todos os dias, né? Sim ou não, aceito ou não aceito. E é importante que a gente tenha aquela visão de que vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Em vários momentos a gente vai ter que abrir mão dos clientes, de fornecedores, de funcionários, né? Enfim,
da gente ganhar um pouco mais para a gente lá na frente não ser comprometido, né? Você falou um negócio interessante aí, eu quero abrir um parênteses, vou até atravessar um pouco aqui. Uhum. Quando você diz que às vezes a gente precisa de abrir mão, né? Uhum. Você, na sua jornada como profissional, você já teve que abrir mão aqui, assim, de um cliente? Ah, sim, várias vezes, né? Primeiro que na nossa profissão, né, e acho que consultor, auditor, contador, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação assim, se a gente quer associar o nosso nome àquele Tipo de pessoa, empresário, né? aquele tipo de pessoa, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Será que eu quero? Então eu costumo falar assim, ó, primeiro você fica ali na antessala, eu vou ver se eu quero me associar ao meu nome, e aí nós seguimos, e aí você escolhe, né, se vai querer que eu preste serviço para você ou não. Mas é uma avaliação minha primeiro. E isso está nas normas de contabilidade, nas normas de auditoria. Então esse é o primeiro passo. Porque você não pode esquecer que se amanhã ou depois der algum problema, você vai ter que contratar um advogado para você poder se defender. Então você tem uma questão que você tem que precificar não só o seu serviço, mas qual é o risco que você está correndo. Então, é diferente de você, às vezes, estar num restaurante, então o cara vai lá, ele come, você não fala para ele, olha, não quero vender para você. Né? Se não tiver nada, tá tudo certo. Você senta, come, tá tudo bem. Nós vamos ter que assinar junto lá, né? Auditoria, contabilidade. Então, eu preciso saber quem é que eu estou me associando. Né? E pode ser que eu esteja associando com um fraudador, um bandido, um criminoso. E no final eu estou assinando algo que é dele. Né? E eu estou fazendo parte desse negócio. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. É difícil. Já teve casos, primeiro, de não aceitar o cliente, de estar no meio do trabalho e declinar do cliente. E muitas vezes também do cliente falar, olha, se você fizer isso daí, você amanhã não está mais aqui. Não de violência, não, você não vai prestar mais serviço. E é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar, que é o tal do ditado, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. É engraçado que eu sempre tive vontade de perguntar isso para profissionais mais experientes. Eu já vivi realidades assim também. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui procurado por um ex-colaborador meu, trabalhava com um cliente. Vamos pensar assim, eu tinha um outsource, esse colaborador trabalhava lá, e o cliente entrou numa dificuldade, não é mais há muitos anos, já desde essa época. Uhum. E o cliente entrou numa dificuldade muito grande e, num dado dia, esse ex-colaborador meu me ligou e falou assim, o doutor fulano de tal pediu para você mandar um balanço da empresa tal, que era uma hold que ele tinha, que não tinha nem movimento, a gente tinha aberto ali o CNPJ, não tinha nada, que ele quer participar de uma licitação. Pensei, poxa, mas como é que ele vai participar de uma licitação com uma empresa que nem movimento tem? Né? Eu falei, não, beleza, perfeitamente, montei o balanço. Era capital social, patrimônio líquido. Encaminhei. Aí ele disse assim, ligou e falou, não, você não entendeu. Deixa eu te passar os números que ele pediu para colocar. Uhum. Aí ele falou, receita tanto. Eu falei, pode parar aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não me conhece, não? Ele falou, não, eu te conheço, mas eu recebi uma ordem, eu preciso te dizer. Eu falei assim, então já que você trouxe o recado, leva o recado. Eu não faço. Uhum. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Absoluta. Aí ele, passado uma semana mais ou menos, eu recebi uma ligação do doutor. Aí a hora que o telefone tocou, eu falei, doutor fulano de tal quer falar com você. Eu falei, vou ser demitido. Aí ele começou assim a conversa. Tá chovendo muito, né, e tal. Eu falei, vou ser demitido, vou ser demitido, vou ser demitido. Eu não pensava em mais nada, sabe? Eu falei assim, Ivan, deixa eu te falar um negócio. Eu tô te ligando porque eu tenho muito respeito por você. E eu vou entrar num caminho agora complicado. Então, eu vou rescindir o nosso contrato. Eu falei, perfeitamente. E era um cliente importante, era bem no início da KBL. Eu falei, mas tá tudo certo. Aqui, de lá para cá, isso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. E todos eu perdi.
Todos, sem exceção. E nunca fez falta. Então, assim, eu acho que... Eu tinha curiosidade de perguntar isso. E eu acho que essa também é a experiência que você teve, né? Assim, Sim. se posicionar ali naquele momento é importante para o profissional, né? Uma vez que a gente é corresponsável ali. Né? Por isso que, Ivan, também não vamos ser demagogo aqui, né? Claro que você, às vezes, tem um cliente relevante e aí você fala assim, poxa, eu preciso pagar a folha. Ah, tudo bem, então eu abandono esse cliente e depois quem é que paga, né, Claro a que folha de pagamento, os impostos e tal, né? Então, por isso que, é claro, a governança ela vai ajudando para você não tomar a decisão sozinho. Então, eu tenho um código. O que diz o código aqui? Aí eu tenho a auditoria. Poxa, se a auditoria vê, ela vai apontar. Poxa, eu tenho um conselho, então vou discutir com o conselho. Pô, eu tenho uma área de gestão de risco. Poxa, então o que pode acontecer se eu fizer isso daqui? Pô, pode ter um advogado, custo com o advogado, minha reputação. Então, todos esses elementos vão te ajudando a tomar essa melhor decisão. Que às vezes o próprio empresário não toma depois. Quando ele percebe todas essas engrenagens, né, ele acaba não indo por aquele caminho, teoricamente, um atalho ali que é o mais simples, mais fácil, né? Sem dúvida. É isso que você está dizendo, né? Sem dúvida. E às vezes você escuta muito a empresa falando, não, fazemos qualquer negócio. Quando tem esse negócio, fazemos qualquer negócio, eu fico... Para mim já é um medo, né? Porque significa que ele pode fazer qualquer coisa, tá à venda qualquer coisa, né? Então a governança serve para pequenas, médias e grandes empresas, começa lá na base, principalmente no seu posicionamento ético, e aí vem aquilo que às vezes é dúvida de alguns, porque a maioria das empresas são empresas familiares. Então, empresas familiares, elas também precisam, ou elas mais que precisam dessa governança? Eu acho que elas também precisam, né? Porque se você olhar, né, a governança, eu não sou um grande estudioso da governança, mas ela nasce quando você tem aquela possibilidade do conflito de interesse ou da teoria da agência, né? Que os objetivos dos acionistas controladores não necessariamente são iguais dos executivos. Então, você começa a crescer e eu vou trazer uma série de executivos, né? A KBL começa a crescer e fala, pô, agora eu vou lá para o conselho. Você tem um objetivo de longo prazo, de longevidade da organização, mas o executivo que está chegando agora, eu falo assim, não, eu quero meu dinheiro, bônus no quero final do agora. ano. Não sei o que pode acontecer se eu vou estar empregado. Tal. Então, esses objetivos eles não se alinham muito bem. E aí entra a governança para ir cuidando desses assuntos. Então, um empresário, quando a gente fala de família, né? Se a gente olhar mesmo, a gente está sempre olhando a família, a perenidade da família. Claro que tem disputa familiar, mas eu acho que quando você tem a família e tem outros executivos, é muito mais importante a governança do que talvez nas empresas familiares. Aí eu estou olhando essa longevidade, questões mais de família, de sucessão, enfim, mas os dois são importantes, não tenha dúvida. Eu não quero se um tem mais ou menos, né? Mas quando eu olho empresas onde eu tenho um controlador e outros executivos, a governança ela precisa vir mais rápido, né? Na família, eu olho mais uma questão de sucessão, né? De tomar aquele cuidado. De perenizar o negócio, né? Exatamente. Porque quando você tem, pelo que eu estou entendendo, quando você tem... Isso é uma opinião, né? Não, mas tem sentido, porque assim, quando você pensa no controlador e os executivos, às vezes os interesses são... eles são antagônicos. Exatamente. Eu, controlador, penso no longo prazo, o executivo, e é natural... eu quero meu bônus agora. Ele é um trabalhador, ele é um prestador de serviço, ele está ali para colher resultados, trazer resultados rápidos e ter o bônus desses resultados rápidos, não é isso? Isso aí. E a governança, então, ela traz ali um equilíbrio. Quando a gente está pensando na empresa familiar, a governança também é importante. Então, eu não posso dizer que porque eu sou empresa familiar, eu não necessito de governança, porque em sendo empresa familiar, também preciso, porque a governança vai garantir a perenidade daquele negócio, pensando em sucessão, pensando ali na passagem do bastão, do patriarca para a segunda geração, terceira geração. E partindo do pressuposto que tem uma família unida, né? Que a gente, E nem sempre acontece. Mas
Quer dizer, enquanto você tem lá o patriarca, a matriarca, as coisas vão caminhando. Aí você passa a ter a necessidade de uma governança para que essa passagem de bastão ela seja a mais adequada possível. Mas não é só isso. Aí tem a questão da contabilidade, tem a questão dos números, da auditoria, dos controles, né? Porque as empresas familiares também estão vulneráveis a situações de atos ilegais feitos por não só interna como por terceiros, né? Aí você falou de um negócio bacana, contabilidade. A contabilidade como instrumento ali de monitoramento, vamos pensar assim, né? Porque ela é o repositório de tudo aquilo que acontece, né? O professor Vitalino, até pouco tempo fiquei sabendo que ele era vivo, né? Um professor aqui da Universidade Católica de Goiás, que era o professor nosso, assim, é uma lenda na Universidade Católica de Goiás. Então ele dava contabilidade básica e ele falava assim: a contabilidade é a ciência que registra os atos e fatos administrativos. E de fato esse é o conceito de contabilidade. Então ela é o repositório de todas essas informações, é a partir dela que você consegue monitorar para onde está indo a organização, quando você tem uma contabilidade bem feita. Só que também quando a gente olha para a contabilidade e casos recentes de fraudes corporativas no Brasil, a gente fica ali meio pensando, poxa vida, onde estava essa contabilidade? Como é que foi essa contabilidade? Qual que é o papel aí da auditoria nessa história? Os riscos ali de ter indicadores superficiais que podem ser extraídos daquela contabilidade, a importância ali das notas explicativas. Então, olhando para tudo isso, olhando para toda essa estruturação que é a contabilidade, esse repositório de informações, de onde se percebe se a empresa está indo bem ou se está indo mal, ela como instrumento de monitoramento. Depois dos casos ali da Americana, do IRB e outros, você percebeu mudança aí no comportamento dos conselhos ou dos conselheiros, dos conselhos de administração? Como você tem enxergado? Eu vou até estender um pouco mais, até mudança. Você que é um auditor experiente, de longa data, né? Mudança no comportamento das auditorias. O que você percebeu aí, aqui? Ivan, eu acho que deixa eu dar alguns passos para trás, né? Olha, mesmo a contabilidade tendo diversas imperfeições, né? Por exemplo, não posso contabilizar a marca gerada internamente. É uma imperfeição, porque se você pegar o valor da Apple que está no balanço e o valor que está no mercado, há uma disparidade muito grande, fundamentalmente pelo valor da marca que não está no balanço. Então, mesmo com essas imperfeições, a contabilidade continua sendo a linguagem dos negócios. Eu não conheço outra, mesmo tendo essas imperfeições. Bom, aí a contabilidade ela tem um papel fundamental de promover ou prover uma série de informações para a tomada de decisão. Tomar as decisões somente em indicadores ou somente no caixa, talvez possa trazer informações inadequadas. Então, mesmo ela tendo algumas imperfeições, é a linguagem dos negócios e é um instrumento que vai reduzir a simetria informacional. O que é isso, né? Eu quero saber da empresa X para investir ou emprestar dinheiro para ela, mas eu não tenho as informações, eu não estou lá no dia a dia. Como é que eu vou saber disso? Então, me passa o balanço para eu dar uma analisada, eu vou olhar para ver se eu vou conceder crédito, se eu vou emprestar dinheiro, se eu vou fornecer mercadoria e tal. Então, contabilidade tem imperfeição, é a linguagem do negócio e reduz a assimetria informacional. Só que também ela está sujeita, como qualquer profissão, a fraudes, a atos ilegais, porque envolve também pessoas. Qualquer profissão tem isso daí, né? Exato. Então, é aí onde cada vez mais a governança precisa atuar com esses agentes que a gente falou, conselho, auditoria independente, auditoria interna, compliance, gestão de risco, para ir olhando essas situações onde eu tenho lá na contabilidade as informações e eu preciso fazer um juízo de valor. Bom, e aí nós temos um elemento importante na contabilidade, é que hoje a gente tem uma subjetividade muito grande na aplicação das normas, né? Então a gente sai de uma contabilidade muito baseada em regrinhas. Então, poxa, qual é a taxa de depreciação de veículos?
Ah, 20%. Qual é a taxa de edificações? 4%. Então todo mundo fazia isso. Agora não. Cada empresa define a sua taxa, né? Então, o carro que você tem lá na KBL, a vida útil dele é diferente do veículo que faz manutenção na energia elétrica. Então ele não pode ter a mesma depreciação. Mas isso traz uma margem de manobra se você utilizar ela indevidamente. Então você tem muito mais subjetividade hoje na contabilidade que precisa ser observado, né, nesses agentes. E aí fica a pergunta: é melhor eu ter demonstrações contábeis que não tem, que tem mais relevância, mas menos confiabilidade? Aí eu não estou falando de fraude, estou falando de premissas, de variações. Ou eu vou ter demonstrações menos relevantes, mas mais confiáveis. Então a gente tem essa discussão. Eu prefiro demonstrações mais relevantes, menos confiáveis do ponto de vista de ter premissas econômicas, de ter subjetividades, né? E aí surge a possibilidade de ter algumas manobras que na academia, que não é academia de ginástica, né, o pessoal fala de gerenciamento de resultado. Eu acho que isso daí é uma romantização da fraude. E aí é onde que os conselhos precisam entrar, a auditoria precisa cada vez mais entrar, o usuário das informações precisa desafiar a administração, para que essa subjetividade seja a mais responsável possível. Porque veja, né, Ivan, aqui um outro detalhe. Vamos fazer provisão para demandas judiciais. O que é mais provável que sim do que não? Que é a provisão para demanda. Decisão de primeira instância, de segunda, decisão transitada e julgada. Como que eu chego a isso? Cada uma tem. Como que eu vou fazer uma provisão para perda com crédito? Porque eu tenho centenas de clientes. Como que eu vou chegar no valor exato? Então, é a melhor estimativa. Então, esse cuidado é que a gente precisa ter, conjugado com aquele negócio que a gente falou dos executivos, né? Porque o cara fala assim, poxa, por que eu vou fazer esse ajuste? Por que eu não deixo para fazer o ano que vem? Por que eu não melhoro essa geografia para chegar num indicador que me interessa? Então, esse cuidado é fundamental, né? Então, se a gente ficar aqui pensando sobre isso, essas possibilidades, essas subjetividades, eu posso afirmar, é uma pergunta, tá? Mas eu posso afirmar que o EBITDA pode enganar um conselho? Sem sombra de dúvida. Eu por exemplo, não gosto do EBITDA, né? Isoladamente. Eu acho que ele tem o seu papel de fornecer uma informação do potencial de geração de caixa, com uma série de limitações. Não tem informações sobre investimento da empresa, nem dessa qualidade do lucro que a gente está falando aqui. Então, quando eu vejo uma empresa que adora o EBITDA, para mim ela vai ter algum problema lá na frente. E você colocou no início, né, que eu sou contador raiz, eu gosto de olhar lá o último número. Eu entendo que sim, tem que tirar o juros, sim, tem que tirar a depreciação, sim, tem que tirar os impostos. É aquela última linha que vai falar assim, sobrou quanto, né? E adicionalmente, né, você pode usar o EBITDA com outros indicadores, mas não somente ele, né? Não, e é tão engraçado esse negócio, porque o EBITDA, ele acabou se tornando um medidor de eficiência da gestão, quando na verdade ele pode sim trazer informações ali que leve ao engano ao controlador, vamos pensar assim. Sim. E a gente vive uma luta, cara, assim, eu não posso ficar falando muita coisa aqui, mas assim, fico pensando aqui em alguns exemplos, né? Às vezes você participa de algumas reuniões do tipo, mas por que eu tenho que reconhecer essa perda agora? Porque talvez eu vou receber, mas qual que é o histórico seu de recebimento desse valor nesse período X? Porque se você não tem um histórico, não é da minha cabeça que mas eu posso dizer que eu vou receber daqui 5 anos, né? Outras vezes você participa de discussões do tipo assim, taxas bancárias, elas fazem parte
das despesas financeiras ou elas fazem parte das despesas administrativas? Aí você encontra pessoas que defendem isso. Não, eu entendo que é despesa financeira. Eu digo, não, eu entendo que a despesa administrativa, ela faz parte da operação ali, né? Porque se ela está dentro da despesa financeira, saiu do EBITDA, né? Ela não entrou no EBITDA, né? Eu tenho um EBITDA maior. Se ela está no administrativo, meu EBITDA é menor. E aí vai depender do interesse de quem ele está servindo ali aquele EBITDA, né? E daí, né, Ivan, a importância do empresário conhecer sobre contabilidade. Conhecer sobre contabilidade. E todo mundo, muita gente fala que a contabilidade é chata, esse negócio de número, mas todo mundo faz sua contabilidade. Você tem o seu salário, a sua retirada, você tem suas despesas de aluguel, despesa com a educação dos seus filhos, você tem o seu resultado do mês, você tem o seu patrimônio. A única diferença é critério de avaliação, né? Porque você lá na declaração você não avalia, tem algumas regras na contabilidade. Mas tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia está sempre fazendo contabilidade. E o empresário ele precisa conhecer ou dominar um pouco da contabilidade sob pena de ele ser levado a decisões equivocadas. Seja por erro intencional ou não intencional. Poxa, eu olhei, né? Então, por exemplo, a depreciação. O cara fala assim, eu não vou fazer esse negócio da depreciação, é uma bobeira revisar. Vamos usar essa daqui fiscal. Peraí. Mas a depreciação, se você está numa indústria, essa depreciação dessa máquina, ela vai compor o seu custo. Logo, você vai ter um custo maior, uma margem menor e talvez você não esteja sendo competitivo com os seus concorrentes. Então, ele não está dando uma informação adequada para você. Então, assim, ele precisa dominar um pouquinho da contabilidade para poder fazer as perguntas certas, para poder desafiar você como contador, né? E quando eu olho o EBITDA, ele tem ali o seu valor e tal. Mas será que aquela empresa está gerando valor? Será que o resultado da empresa gerou valor para o acionista? Né? Será que aqueles ativos estão gerando, excedendo valor para os acionistas? Que eu, por exemplo, gosto do EVA, né? O valor econômico agregado, né? Você pode ter empresa que está gerando o lucro, mas está destruindo o valor dos acionistas. Né? Eu tinha uma pergunta aqui que, na verdade, agora já se tornou uma afirmação. Né? Então, o conselho que não domina a contabilidade, ele está vulnerável, porque o conselho, o conselheiro, ele precisa ter essa noção aí, mesmo que básica ali de contabilidade, né? Eu digo que a minha terceira e última carreira vai ser conselheiro, né? Porque eu entendi na vida que a contabilidade, a gente que vive no mundo empresarial, quem domina a contabilidade, ele domina não a parte comercial, mas ele domina ali o coração do negócio, que são as finanças, né? Entender como que a origem de recurso conversa com a aplicação de recurso, o que é DRE, o resultado que é gerado ali na DRE, onde ela impacta aqui no meu resultado, os meus prazos médios de pagamento, os meus prazos médios de recebimento, como que isso conversa entre si, como que isso pode ou não levar um bom negócio, às vezes, à falência ou uma dificuldade financeira. Né? E aí, se você me permite, né, a própria regra, né, se você pegar CVM, Banco Central, ele exige que um dos conselheiros tenha conhecimento em contabilidade e auditoria, né? Ele tem isso daí, né? Porque, olha, bacana, eu não sabia. Porque muitas dessas fraudes contábeis, o cara fala, não, eu não sabia. Quem fez isso aí foi meu contador. Pode ver que isso, ninguém mais fala isso que foi o contador que fez, né? Porque ele é obrigado a ter esse pessoal. E onde eu estou, eu sempre falo, isso aqui não é responsabilidade só minha, não. Você tem que... no final, todo mundo vai assinar aquele balanço. E ninguém vai poder falar, não, o Aquino ou o Ivan, que é o especialista em contabilidade, ele é responsável. Não. Ele só vai ajudar e dar um suporte adicional, mas todo mundo precisa conhecer um pouco da contabilidade. Eu não vou poder atribuir a culpa a um único conselheiro e nem vou poder falar, eu não sabia, eu assinei esse balanço, mas eu não sabia. Eu aprovei essas contas, mas não sabia. Daí a importância, né, do comitê interno de auditoria, ali do comitê de compliance, para checar isso, né? Porque assim, essas discussões elas não acontecem lá no nível do conselho, elas acontecem, por exemplo, o conselho tem que
tem que discutir lá a taxa de desconto, as provisões, os critérios de julgamento. Ele deve discutir essas premissas contábeis numa reunião de conselho. Pensando aqui, para a gente desmistificar um pouco, o que é uma reunião de conselho, Aquino? Como que uma reunião de conselho transcorre? Deixa eu abrir aqui um parênteses para a nossa audiência entender um pouco. Porque às vezes a gente fala, reunião de conselho, reunião de conselho. Como que é uma boa reunião de conselho? Como é que ela deve ser estruturada? Então, normalmente você tem uma pauta, né, que é definida anualmente dos grandes assuntos, né? E aí isso vai sendo diluído ao longo do tempo, né? Então, se você está falando de conselho de administração, tem questões de estratégia, de financiamento, de produto, de comunicação, de pessoas. É uma pauta bastante extensa, né? E aí você tem a pauta, por exemplo, de comitês de auditoria e conselho fiscal, que está muito mais voltado à contabilidade, compliance e gestão de riscos, né? Então, é meio combinado, né, o que cada um vai fazer, olhar, né? E aí eu tenho os comitês de assessoramento, né? Então, depende muito do porte da empresa. Vamos falar que eu estivesse começando agora, né? Certo. Essa reunião de conselho ela tem muito de olhar para a estratégia, como que a empresa está, olhar para frente, né? Então, muito se fala, a reunião é um dia só de reunião. Não, não é só isso. Você precisa conhecer a empresa, precisa conhecer o modelo de negócio da organização, precisa estudar e precisa entender com os acionistas, né? O acordo que tem entre eles, né? As regras, questões da família, mas olhar o que a gente vai olhar para frente da organização, como que a gente vai posicionar essa empresa, né? No meu caso, por exemplo, que é muito mais voltado para contabilidade e gestão de risco, bom, aí sim eu vou olhar questões contábeis, desafiar o contador, desafiar o auditor independente, se tem auditoria interna, o que eles estão fazendo, qual que é o plano de trabalho, por que você usou essa taxa, por que não usou. Então eu vou desafiar essa turma de tal forma que eu leve lá para o conselho de administração ou conselho consultivo uma visão geral de um especialista, né, que fala, o pessoal está adotando essas e essas regras, está de acordo, não está de acordo, precisamos melhorar, precisamos trocar a auditoria, precisamos trocar o contador, enfim. E aí cada comitê desses vai definir. Claro que quando você está começando, Ivan, você não vai começar com uma estrutura 3, 4 conselheiros. Talvez você comece com um conselho. Eu costumo falar que eu gosto muito dessa diversidade cognitiva, né? Eu gosto muito da diversidade de raça, de cor, de gênero e tal. Acho muito importante isso, mas também acho importante ter a diversidade cognitiva. Então, vou dar um exemplo aqui. Não adianta, no meu ponto de vista, né? Estou no escritório de contabilidade, meus conselheiros são tudo contadores. Não faz sentido. Está pensando tudo a mesma coisa. Talvez eu tenha que trazer gente de outro conhecimento, segmento, para tentar desafiar o status quo, né? Quer dizer, será que não poderia fazer diferente? Porque senão eu vou falar, eu já conheço essa prática contábil, eu já conheço essa norma, já sei como faz. Eu sei o negócio dessa... isso aqui não dá para fazer. Aí essas pessoas começam a questionar. Então, normalmente, você traz um conselheiro com uma certa experiência e governança corporativa, mas talvez pensando um pouquinho diferente do que você faz. E aí você vai criando aqueles comitês, né? Porque, por exemplo, você pega aí contabilidade, o negócio já é um pouquinho mais, um monte de normas, um monte de regras, aí você vai incorporando um comitê e vai aos pouquinhos. Depois um de inovação, tecnologia, e vai aos poucos. E vai definindo um cronograma de pautas relevantes, né? Sem deixar a contabilidade para trás, né? Deixar para trás. Então, aí só para entender, o conselheiro, ele não é um cara que só está ali naquela reunião de conselho, não. Ele acaba tendo ali um compromisso contratual, moral, de olhar, principalmente você, que é um cara de números e que tem essa formação na parte contábil, de olhar para todos esses comitês ali paralelos, vamos pensar principalmente no comitê de auditoria, o comitê de compliance, para checar se tudo aquilo ali, para trazer a segurança que o conselho como um todo, às vezes uma empresa tem 3, 4 conselheiros, precisa para poder estar tranquilo quanto
a finalização daquelas demonstrações contábeis lá no final do ano, quando ele recebeu o parecer da auditoria ali, é isso? Mas, por exemplo, agora você sabe muito bem, nós estamos no final do ano, começa a safra dos balanços. Isso. Então eu tenho o papel lá de olhar o balanço, de checar com a auditoria, de fazer várias perguntas, fazer alguns testes, inclusive, e levar para o conselho com o tempo necessário. Olha, fulano, Beltrano, tal, está aqui, a minha visão sobre os números é essa, tem isso e isso, mas o auditor está aqui, o contador está aqui, vocês leiam esse material, façam as perguntas, estou aqui também para ajudar, mas no final nós vamos assinar todo mundo junto, né? Assim, eu estou num conselho de um hospital que faz tratamento de câncer, eu não sou especialista de medicina, mas eu também tenho que fazer algumas perguntas de estratégia, para onde está indo os tratamentos, tecnologia e tal. Mas aonde eu posso aportar mais conhecimento é na parte contábil e de auditoria. Uhum. Então, assim, eu também não posso falar a estratégia disso daqui, desse medicamento, é tudo de vocês aí, eu não posso agora falar eu vou falar isso. só de auditoria, né? Não pode, né? Senão seria um conselheiro meio capenga aí, né? Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Aquino. Quando você olha para um relatório com ênfase de continuidade, aí só para explicar aqui vou deixar você explicar para a nossa audiência, né? O que é esse relatório com ênfase de continuidade? A auditoria, quando ela termina um trabalho ali, ela emite um relatório dizendo se ele está adequado, se ele não está adequado, e tem que tem a ênfase de continuidade. Quando você olha para esse relatório de ênfase em continuidade operacional, o que isso significa na prática? Que a auditoria colocou uma pá de cal na empresa. Tá faltando só celebrar a missa do sétimo dia. É isso aí. Mas, brincadeiras à parte, né, Ivan, é o seguinte. Se a gente olhar, nós somos um país pouco auditado. Em todas as esferas, seja privado ou público. Nós temos pouca auditoria, né? E você sabe bem que papel aceita qualquer coisa. Embora a gente está na parte de tecnologia, mas papel aceita qualquer coisa. Eu posso chegar em qualquer número, eu posso chegar em qualquer coisa. Qual é o número que precisa dar? Eu vou lá e faço o movimento. 2 mais 2, depende, quanto você quer que dá. Né? Eu posso chegar. Então você tem um balanço, né, que eu, como analista, sem auditoria, eu já falo, meu Deus, já coloco aqui um negócio que eu não acredito em quase nada do que está aqui. Com a auditoria já tem um risco, porque a auditoria ela não tem um trabalho, pelo menos até o presente momento, 100%. Talvez com IA, com automação, a gente vai chegar no 100%. Mas, por enquanto, é um trabalho de amostragem. Então, também é uma necessidade da gente educar a sociedade que o fato de ter auditoria não quer dizer que não tenha nenhum problema. Nenhum problema. Né? Então, não é um seguro. Então, tá lá. Aí eu olho, eu sempre falo nos meus cursos, a primeira coisa, se não tem auditoria, eu já teria um risco grande. Né? Com a auditoria, eu vou primeiro olhar o relatório da auditoria, porque ele já fez, teoricamente, que a gente fala de serviço sujo, né? Ele já brigou lá com o contador, ele brigou com a administração, ele questionou a documentação, ele pediu. Eu vou olhar rotatividade de estoque. Peraí, quem olhou se o estoque existe? Né? Não, fiz o cálculo, mas quem viu que ele existe? O cálculo aqui, a depreciação imobilizada. Mas quem viu? Existe imobilizado mesmo? Existe. Então, o auditor tem esse papel. Ele foi lá, com base em amostragem, ele foi lá e, partindo do pressuposto que ele fez o trabalho dele, ele foi lá e olhou. Aí eu parto do relatório dele. Se ele não apontou nada relevante, beleza, eu vou partir para os números para análise, mas eu também vou fazer a minha análise. Não é porque ele assinou o relatório que eu não vou olhar. Né? Então, eu vou fazer minhas perguntas, vou questionar, desafiar a administração. Se eu estiver no conselho, eu vou desafiar os auditores e tal. Aí vem lá, o auditor coloca lá continuidade, que ele está falando, olha, existe uma incerteza significativa da continuidade da empresa. E o auditor está sempre olhando num horizonte de 1 ano a partir do seu relatório.
Peraí, se ele está colocando que existe dúvida ou incerteza significativa, olha, o que eu tenho que falar? Eu tenho que colocar uma lupa enorme e uma dúvida muito grande se eu vou colocar dinheiro nessa empresa, se eu vou emprestar dinheiro. Por isso que a responsabilidade do auditor ele é muito grande, porque ele pode, inclusive, enterrar a empresa. Nesses casos aí que passou aí de fraudes da Americanas, a auditoria foi acionada, você sabe dizer? Sim, né? Tem processo também contra a auditoria, contra os né? auditores. Né? Na verdade, assim, é sério, né? Assinar um balanço não é uma brincadeira, né? É uma brincadeira Não, de gente grande. não. É sério. Por isso, Ivan, que eu também sempre questiono o seguinte: às vezes a gente fala muito de escalar o serviço, quero ter não sei quantos clientes e tal, até você tomar uma trombada. Quando você tomar uma trombada, você vai ver. Então, você precisa avaliar muito bem o risco, a remuneração, a característica do cliente, quem é o seu cliente, né? Então, conheça o seu cliente, né? Então, eu me lembro quando eu fazia auditoria, se essa empresa tem remuneração, os erros são remunerados baseado em remuneração variável, né? Qual a probabilidade de ele querer fazer um ajuste negativo no balanço? Nenhum, né? Qual a probabilidade de ele criar as coisas, né? Totais, gigantes, né? Então, esse cuidado, ele é fundamental, né? Para contabilidade, para auditoria, sob pena da gente ser levado a esse tipo de situação. Então, muitos falam assim, para que então existe auditoria? Se com a auditoria já tem esse risco, imagine sem. Então, dificilmente, eu não consigo acreditar que o órgão regulador fala assim, não, vou acabar com a auditoria. Não. Vai se ajustar, vai implementar novos procedimentos, vai aumentar um pouquinho mais, mais o ceticismo, né? Você que atende clientes auditados, você vai perceber isso agora nesse fechamento, que o auditor vai estar muito mais chato. Muito mais rigoroso. E há uma tendência de você ir afrouxando algumas coisas, né? Vai passando o tempo, já conheço o Ivan, aí quando acontecem essas situações, peraí, agora já não conheço mais o Ivan. Vamos olhar. Vamos olhar mais. Vamos olhar com lupa. A gente está falando muito aqui, pessoal, de auditoria, de contabilidade, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse episódio a gente fala de governança e contabilidade. Eles andam de mãos, ou elas andam de mãos dadas. Sem uma contabilidade bem feita, não há uma governança sustentável. Então eu posso dizer aqui que no final do dia, a governança que passa lá pelo código de ética, que começa ali nos valores daquela empresa, nas boas práticas ali para proteger o capital, nos comitês que existem dentro da empresa, nas reuniões de conselho, eu posso dizer que a governança no final do dia, ela existe para proteger o dono do negócio, que seria os sócios ou os acionistas, e o mercado como um todo, concorda? Sem dúvida. A governança, ela traz essa segurança para o mercado, né? E não pode ser uma governança de papel, ela tem que ser algo de verdade. De verdade e genuíno. Doa a quem doer. E eu gosto dessa frase sua aí sem uma contabilidade fortalecida, não há, também na minha visão, governança corporativa. Né? Se a gente olhar todas essas fraudes, tudo que está acontecendo, isso tudo passa por onde? Isso tudo passa pela contabilidade. Né? Não tem nada que está fora da contabilidade. De alguma forma ele passou. Então você fala assim, receita, né, daqueles negócios do INSS, dessas ONGs. Entrou doação, como entrou? Entrou na contabilidade. Qual é a origem disso? Eu deveria perguntar ao conselho, enfim, deveria perguntar de onde que veio esse dinheiro. Saiu um pagamento? Peraí, está aqui a nota fiscal. Para quem? Quando? Como? Né? Isso, de alguma forma, passa pela contabilidade e por isso que ela é um instrumento importantíssimo da governança corporativa. E sem esse instrumento, talvez os empresários, os donos de empresa possam ser levados a decisões ou situações comprometedoras. Na verdade, o que aconteceu no Brasil é que, por muitos anos, a contabilidade foi tida apenas como uma cumpridora de obrigações. A gente
desde lá dos primórdios, né, que entendia a contabilidade como o contador como guarda-livros, né, e tal. A contabilidade era muito mais para apurar tributos do que como instrumento de gestão. De um tempo para cá, a contabilidade ela tem assumido esse protagonismo no sentido de ser um instrumento de gestão. Então, as boas empresas que estão bem assessoradas contabilmente, a tendência é que elas se firmem como elas prosperem, vamos dizer assim, ou não, chegue à conclusão de que aquele negócio não vale a pena, porque a contabilidade ela serve para o bem e serve para o mal, no sentido assim, ela traz boas notícias e ela também traz más notícias. Eu lembro que no início da minha carreira eu trabalhava numa empresa e a empresa dava prejuízo. Era um brinquedo que alguém tinha dado, o pai tinha dado para o filho, gerir o negócio, bem no início da minha carreira, tinha 19 anos de idade. E o menino era novo, né? E aquele brinquedinho só dava prejuízo. Eu lembro que eu sofria quando eu pegava o balanço como contador, eu comecei a adoecer, porque eu falava, poxa vida, como é que essa empresa ela está tendo prejuízo, ela está tendo prejuízo. Mas ele vendia eu não vou falar o que é, porque senão as pessoas vão saber quem que é. Ele vendia um objeto de alto valor e ele comprava um Rolex com lucro daquele objeto, né? E ali eu sofria. Depois um dia eu cheguei à conclusão seguinte, eu falei, peraí, eu sou o médico da história, eu não sou o paciente, eu tenho que dar o diagnóstico. A empresa está indo mal. Nesse ritmo que você está indo, você vai quebrar, né? E a partir dali, aos 19 anos, eu comecei a me posicionar assim, sabe, Aquino? Eu levo boas e levo más notícias. E não importa. Eu lembro que uma vez eu fechei um balanço agora recentemente, uns 3, 4 anos atrás, e assumi uma contabilidade completamente confusa, toda bagunçada, financiamento fora, e fomos trazendo para dentro os números. Quando chegou no final do ano, quando eu apresentei o balanço para o dono da empresa, ele disse assim, uai, mas com esse balanço seu aqui, ia participar da licitação, ele falou, com esse balanço seu aqui você vai me quebrar. Eu disse, não, eu não vou te quebrar não, você já está quebrado. Eu só estou trazendo a notícia. Eu já estou quebrado. Enfim, você já está quebrado. Enfim, a contabilidade ela tem esse poder, né? Ela traz essa segurança para o mercado. A gente já falou que governança não é exclusiva de empresas listadas. Ela é aplicável, é claro que na sua devida proporção, desde o pequeno negócio, né? Ela não é só para aquelas empresas abertas. As empresas médias, elas também, sem uma auditoria independente, elas caminham, mas talvez não consiga ali uma governança real, concorda? Porque uma empresa média, se a gente for pegar os princípios ali de faturamento, empresas de médio porte, 300 milhões, né? Como é que é a regra? Empresas ou grupos econômicos com faturamento acima de 300 milhões ou ativos totais acima de 240 milhões. Essa é a empresa de grande porte. 300 milhões. Para efeito de auditoria, né? Não sei se o número está desde 2008, né? Lá da 11.638. 11.638 foi quando definiu-se que as empresas de grande porte seriam aquelas que faturam acima de 300 milhões. Vamos pensar em faturamento. Mas tem empresas que faturam 100 milhões e não tem auditoria. Quer dizer, já é um grande negócio, né? Ivan, isso não é tão tangível, mas se você perguntar para o banco, fala, escuta, com auditoria, o meu crédito passa mais rápido? E qual é a diferença do spread? Só aí você vai ter um ganho da velocidade e no spread. Eu não tenho dúvida. Fora a questão da segurança que você, como empresário, vai... Peraí, deixa eu dormir um pouquinho mais tranquilo, porque eu tenho uma contabilidade bem feita, que reflete com suas imperfeições a realidade do meu negócio, e ainda tem uma auditoria. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum problema, não estou falando isso, mas ele vai ajudando e vai melhorando a sua governança. Mas você sabe que eu, como contador, eu fico feliz quando o cliente fala, Ivan, nós vamos trazer uma auditoria. Eu gostaria que 100% dos meus clientes fossem auditados por alguns motivos. Primeiro, porque ele não me permite errar sozinho. Verdade. A auditoria me ajuda, a auditoria me orienta, a auditoria traz boas práticas. E isso, segundo, porque eu tenho uma voz que vai me ajudar, como contador, a sensibilizar a gestão do negócio de que tem algumas práticas ali que podem levar a uma fraude, né? E que pode
destruir valor do negócio. Então, quando termina um relatório de auditoria, que o relatório termina, seja ele com ressalva, sem ressalva, eu falo, puxa, agora eu posso colocar minha cabeça no travesseiro. E olha que a gente ainda está falando que é amostragem, né? Mas a gente já dorme mais tranquilo. Você sabe que quando eu fazia auditoria independente, eu falava pro contador, ó, deixa que eu seja o chicote. Porque aí você tá lá é empregado e tal. Se você tá vendo coisa errada e às vezes me fala, não tô falando que é... Não é fofoca, né? Fofoca, não. Eu falo, não, pode ser tem um negócio errado aqui. Eu vou lá mais a fundo, então, quer dizer, pô, no final, você vai assinar o balanço junto comigo, né? Então, assim, nós precisamos, dentro da legalidade, precisamos estar junto e ter as melhores práticas que reflita a realidade da empresa, né? Então, às vezes você precisa usar o auditor como chicote, né? Partindo para o final, fazendo aqui mais 2 perguntas e aí a gente depois fala aí das considerações finais. Na prática, qual é o primeiro passo para um empresário que quer profissionalizar a sua gestão? Olha só, Ivan, eu primeiro faria uma ideia seguinte: o que eu quero? Para onde eu quero ir? Né? Essa seria a minha primeira pergunta. Para onde eu quero ir? Né? Eu acho que, número 2, eu olharia assim, será que governança corporativa gera valor para mim? Né? Será que eu preciso disso? Né? Porque tem vários estudos acadêmicos que mostram valor. Se você pegar o índice das empresas que têm boas práticas de governança, que é o IGCM, se não me falha a memória, é só pegar lá na bolsa, mostra que tem valorização maior em relação às outras empresas, porque é uma pergunta básica. Poxa, não tem capital para todo mundo. Onde eu vou colocar capital? Então tem 2 empresas, uma tem boas práticas de governança, a outra não tem governança nenhuma ou ruim. Eu vou colocar nessa daqui, porque teoricamente a redução do risco ela é maior a redução do meu dinheiro voltar. Então eu vou colocar aqui. É simples assim. Então, será que faz sentido? Pô, eu posso, quando a gente fala de profissionalização, eu falo assim, será que eu coloco alguém da família ou pego alguém de fora? Esse alguém de fora de fato tem essas competências? Eu preciso de gente de fora? Às vezes eu preciso. Então essas perguntas, eu faria a primeira pergunta, para onde que eu quero ir? Né? Para ir construindo os passos e ir trazendo as peças. E aqui nós estamos falando assim de profissionalização, de gestão, de controle, nós já estamos partindo do princípio que contabilidade tá lá no início, né? Isso é a base, regra básica. Porque assim, sem contabilidade não tem o que enxergar ali no negócio. Você tem um fluxo de caixa e tem empresário que administra pelo fluxo de caixa, né? Por exemplo, quando a gente pega uma empresa pequena, pequenas e médias empresas, elas tendem a subestimar a contabilidade. Olha para a contabilidade como apuradora de impostos, né? E às vezes acontece de você encontrar contabilidade que nem está tudo lá registrado. Né? Então, não é por aí que nós estamos falando. Nós estamos falando de... Tem que ter uma base, né? Sem dúvida, né? E aí, né, o Ivan, novamente, né? Mesmo com as suas imperfeições, ele é um elemento importante de tomada de decisão. Porque, às vezes, eu vou só mandando documentação, não vou olhando aquele balancete que, claro, nós temos um papel também como contador de embrulhar um negócio bem feito. Se a gente mandar aquele balancete com aquele monte de número, com aquele monte de... O cara fala, meu Deus, o que é isso aqui? Né? Agora, se você... Não estou falando de florido, né? Estou falando mandar a informação adequada, né? Com os indicadores, para onde está indo a empresa, né? Olha, o que aconteceu com a empresa, né? Como se fosse o guru, né? Por isso que você não pode ter milhares de clientes. Então você tem que ter bons clientes pagando bem. Pelo que eu entendo. É até uma pergunta. Você acha que contabilidade é escalável? Eu tenho minhas dúvidas. Assim, por enquanto, eu acho que não. Assim, ó, por exemplo, você pega aí, só trazendo alguns exemplos, né? Público isso aí. Né? Você pega um Conta Azul da vida. Você pega... Para esse tipo de contabilidade, sim, eu acho que é escalável. Você pega a B-Hub.
A B-Hub está fazendo M&A no Brasil, comprando escritórios de contabilidade para escalar. Mas está escalando grandes contas. Grandes contas, você acredita que isso pode ser escalável? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque é o seguinte, né? A automatização, ela não vem de hoje, ela já vem de muitos anos, né? Ô Ivan, eu sou da época que escriturava os livros, né? Você colocava as notas, você é dessa época, Ivan, não? Eu sou dessa época. Que escriturava as notas, ficaram no livro de entrada e o livro de saída. Um livro que abria assim em cima da mesa, para lá e para cá. E o bom era você ter uma letra bonita. Tinha que ter letra bonita. Né? Senão você... tinha aqueles mata-borrão, aqueles, né? Aquele liquid paper, né? Paper. Sou dessa época. Então, essa automação, ela já vem há muitos anos acontecendo e, claro, vai acontecer cada vez mais. Mas você vai pegar, por exemplo, um agronegócio, vou calcular um ativo biológico. Você envolve produtividade, você envolve uma série de premissas que você vai precisar ter um conhecimento apurado para fazer esse cálculo. Os derivativos. Claro que vai ajudar muita coisa a IA, a automação, mas você vai precisar conhecer e ter gente especialista para isso. Então, eu não acredito que a gente vai conseguir escalar as grandes corporações, as grandes contas. Essa de emita uma nota fiscal por mês, 2, sei lá, não tem um funcionário. Não tem... Ok. Eu acho que sim. Os PJ. Eu acho que essa vai ser, é isso mesmo, vai conseguir escalar. Porque o cara, às vezes ele está falando, pô, só tem uma nota, eu já tenho aqui meu controlezinho, eu só preciso que gere a minha guia. Ponto. Agora, outras empresas, eu acredito que não, pelo menos por enquanto. A única certeza que eu tenho é da morte, né? Não sei, vai que crie alguma coisa diferente. Né? Partindo então aqui para a mensagem final, Aquino, contabilidade não é obrigação acessória, é ferramenta estratégica. Sem contabilidade bem feita, não há governança, há apenas aí aparência de controle. Que mensagem você deixaria aí, pensando nesse tema, né, que a contabilidade anda de mãos dadas com a governança? Uma mensagem final aí para a nossa audiência. Olha, eu gosto de falar também, não tem aqueles adesivos que tem no carro. Você já abraçou seu filho hoje? Você já beijou? Não tem isso? Você já falou com o seu contador hoje? Eu acho que essa é a chave. Como que estão os números? Para onde a gente está indo? O que a gente pode ser mais eficiente? O que a gente pode cortar aqui de custos? Né? O que você tem de informação? O que você pode me ajudar? Baseado na sua experiência, com outros clientes semelhantes, o que você tem de ideia que eu possa ajudar no nosso segmento? Como que está a concorrência, como está o mercado, o que influencia essas taxas de juros, taxas de câmbio, o que o Trump lá decide na China. Isso tem efeito aqui no nosso negócio, mas para isso você precisa ser bem remunerado para você poder discutir com isso. Eu acho que esse volume a gente não vai conseguir, e talvez seja isso que às vezes o empresário não vê muito valor, porque fala, pô, só vê esse cara me mandando guia para pagar. Você sabe, né? Nós vamos ter agora um novo pronunciamento que vai mudar essa cara de análise de performance, que é o CPC 51. Vai mudar substancialmente a análise. Quantos estão olhando para isso? Né? Se você chegar para o empresário e falar, tem um novo pronunciamento contábil, aí o número 51. Eu falo, meu Deus, isso é um problema seu. 51, primeiro que eu faço referência a cachaça. Né? Aí eu digo, não, isso é um problema seu, não é meu. Esse problema é seu. Agora, se você falar, escuta, aquele EBITDA que você está calculando aqui, ele vai mudar completamente, porque se você é uma empresa que tem derivativo, se tem variação cambial, ele tem uma outra... Isso vai mudar, hein? Então a gente precisa correr aqui, ver negócio de sistema, ver estratégia, tá? Aqueles covenants que você discutiu com o banco não vai ter mais. Então esse embrulhar que ele precisa ser diferente. Se você falar, tem um pronunciamento CPC, o cara, CPC, o que... Então eu acho que essa mensagem que a gente pode ser muito mais protagonista do que a gente é. Mas para isso a gente precisa ser bem remunerado e também não adianta a gente pegar qualquer cliente, né? E isso, mais uma vez, prova que a contabilidade bem feita, ela não tem condição de ser uma contabilidade
até hoje, nesse momento, escalável. Porque como que você senta com milhares de empresas para poder trazer todos esses insights, discutir estratégia? Não vai dar. A não ser que você joga o balanço do cara lá dentro do IA, cospe um monte de informação, e isso não é estratégia, isso aí é enlatado, né? Se você me permite um último comentário. Eu, para ver se o meu curso de análise de balanço ele continua sendo relevante, ou se a IA não poderia... Experimenta fazer aí até os ouvintes aqui. Experimenta pegar um balanço sem nota explicativa e pede para a IA responder 10 perguntas para você sobre o balanço. Ela vai responder, mas não tem nada a ver, porque ela não tem informação, né? E se você também não souber, ela vai poder te falar um monte de coisa que você vai passar vergonha. Então, sem sombra de dúvida, ela vai ajudar bastante. Então, você pegar, compara Americanas com Magalu, com Casas Bahia. Pô, ela traz tudo. Agora, e as perguntas que eu preciso fazer? Você precisa conhecer. Você precisa saber fazer as perguntas, né? Exatamente. Daí é a importância dos contadores raízes. Nós não vamos perder espaço tão cedo. Então a galerinha que está chegando aí, ó, aprende com os caras raízes aí, porque são contadores sérios, são contadores do bem e contadores que têm ajudado a construir a história aqui no Centro-Oeste brasileiro. Aquino, quero te agradecer pelo privilégio de ter estado aqui contigo, de verdade mesmo. Não estou falando isso aqui só por marketing, não. É difícil a gente falar que aprende a gostar do auditor, porque o auditor, os caras no final do dia, que pariu, desculpa da expressão, né? Eles vêm para doer mesmo, mas é bom, a gente cresce, mas também são parceiros, né? Eu encontrei bons auditores na minha jornada, até aqui tem encontrado. Tem o Pedro, que era lá da PwC, tem você, tem o Lucas, né? O Arruda, tem o Fernando, da BDO, tem o Rodrigo, da Consulcamp. São pessoas que são parceiros, são pessoas que, quando você não sabe, fala, bicho, não tô, como é que me ajuda nisso aqui? Os caras falam, não, bicho, assim, faz assado, eu entendo assim, eu entendo assado. Então, acho que são pessoas que a gente acaba se cercando para a gente crescer enquanto profissional. Então, te agradecer aí pela parceria até aqui, né? Desejar sucesso aí nos seus projetos. Agora aqui no conselheiro, deixou auditoria, enfim, mas desejar sucesso aí nos seus projetos e conte conosco. E logo nós vamos voltar aqui para discutir outros temas. Ivan, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tem um relacionamento muito bacana, um excelente sucesso aí para a KBL nessas jornadas. E, fundamentalmente, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Você tem uma reputação, você tem um nome que precisa ser zelado, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, não só para você, mas com os profissionais. A gente tem um papel fundamental na sociedade como contador, né? Então, é isso. Muito obrigado, viu, Ivan? É isso. Esse foi mais um KBL Cast, falando que contabilidade e governança andam de mãos dadas. Aí, ó, terminou. Foi bom. Obrigado. Valeu, Ivanzão. Obrigado, viu? Doeu muito não, né?